acho super importante que o samba se recicle e as novas gerações consigam, ao mesmo tempo em que cultuar uma tradição, né, colocar também a sua forma, né? São por essas rodas que a gente consegue ver o samba se reciclando. É uma forma de você manter vivo, manter um espaço, né, para cultivar a sua cultura popular. A gente quer preservar essa cultura, né? Revelar novos compositores, novas pessoas que venham defender o samba tradicional, para que isso nunca venha virar folclore. Então a nossa luta é isso, é lutar pela história, né, pela essência, pela própria formação genética do nosso samba, né? Muito provavelmente o samba nasceu nas fazendas de café, né, e de cana-de-açúcar, que existiram aí em grande quantidade no estado de São Paulo, início do século XIX. Quer dizer, o samba, ele surge como um gênero musical muito tempo depois da roda, né? A gente vê a manifestação da roda em outras atividades. Por exemplo, a gente vê isso na capoeira, né? A gente vê isso na própria religião negra. Fornecedores de escravos traziam escravos das partes mais diferentes da África. Era muito comum, por exemplo, no Brasil, um escravo trabalhando do lado do outro numa fazenda e não podia conversar porque eles eram de uma origem africana, de línguas diferentes. Então, o que os unia? Eram a vontade de se divertir. O senhor mesmo, o patrão, queria ver ele trabalhando do despertar do sol até o cair da noite. Então, né, ao término desses trabalhos, eles já faziam o batuque. O batuque, ele é uma dança, né, onde o elemento principal é o umbigo. Por que o umbigo? Porque para o africano acredita-se que o umbigo é o primeiro contato que o ser humano tem com o mundo. Então, quando o meu umbigo está entrando em contato com o seu, nós estamos celebrando a fertilidade. E aí comemoravam com essas coisas que são aqui do interior de São Paulo, que é o batuque de umbigada, o samba de bumbo. A maioria dos fazendeiros proibia a dança do samba dos seus escravos. E toda fazenda tinha, geralmente, um pedaço de mata intocado, ainda não mexido. Então, os escravos se metiam dentro dessa mata, né, mais afastado da casa grande e no centro da mata abriam uma clareira, e nessa clareira é que eles iam fazer a dança do samba. Para fazer o som do samba, eles derrubavam uma grande árvore, nesse processo de abrir a clareira, cavavam com fogo o tronco dessa árvore e recobriam essa árvore com peles de animal. Quando as pessoas se reúnem ao ar livre, se você tem uma área muito grande, a área grande se dispersa. É preciso que esse grupo não fique compacto, que ele se abra e formam uma roda. Porque a roda, ela propicia que um elemento que faz parte desse grupo consiga olhar para o outro e fazer essa troca, né? Há algumas cidades que se notabilizaram por serem maiores praticantes do samba. Piracicaba é uma delas, Tatuí, Tietê, Itu, porque tinha uma quantidade de população negra significativa. Havia a festa de São Bom Jesus de Pirapora há muitos e muitos anos. Então Pirapora acolheu muito bem esses grupos e foi o principal reduto das manifestações da cultura popular de São Paulo, né? Os senhores, na época da escravidão ainda, eles vinham festejar
com a igreja, enfim, a data do Bom Jesus, e traziam com eles os seus escravos. A igreja, no começo, para permitir que esses romeiros ficassem 7, 8 dias lá durante a festa, cedia barracões para eles se alojarem. E era nesses barracões, à noite, que o samba rolava. 66 anos que eu estou aqui morando em Pirapora e vim de lá fazendo essa parceria com os companheiros aqui do samba. Tinha o samba dos negros aqui, dos pretos, sambador que não amanhecia tocando. Só que era na parte dos brancos. Quando eu gostava, ia com os pretos também. Eu era mulher que entrava no barracão. E Pirapora foi ficando num movimento muito grande. E lá tinha um barraco que nós ia se trocar, sabe, para fazer cantiga, essas coisas. Aí eu saía da escola e ia lá, meu pai vinha com a vara de marmelo e socava na minha bunda. Mas eu ficava aprendendo a dançar lá. Eu aprendi a dançar com os negros. Daí eu comecei a aprender com os negros a tocar samba. Mas quando eu vi um batuquinho, eu já pinicava no pé. Meu pai lá esperando eu com a vara de marmelo. E eu fiquei no samba até hoje. Aonde chama a gente vai. Eu venho ouvindo, chegando agora, me visitando por Jesus de Pirapora. Eu venho ouvindo, chegando agora, me visitando por Jesus de Pirapora. Eu vim visitar por Jesus de Pirapora. Do dia para a noite, tendo a abolição da escravatura, os negros eles são expulsos das fazendas. Acabou a cultura do café, eles tinham que procurar emprego. Então o centro de São Paulo chamou muita atenção desses negros que não tinham o que fazer aqui no interior mais. Você vai ter então uma transposição então dessa cultura do interior para os grandes centros. No caso do samba, o que vai chegar na cidade é a tradição do samba de bumbo. O samba de roda, o nome samba de roda, você já liga ao samba da Bahia, né? O samba do recôncavo. Só que a gente não utiliza esse nome para o samba do interior de São Paulo, pelo menos não utilizava, era samba de bumbo, ou samba rural, samba caipira. O samba de São Paulo bate com a mão e nesse tamborzão enorme feito de madeira e de couro de animal. Então o samba de São Paulo tem como sua marca uma batida mais lenta e mais profunda. E o samba de bumbo, você não encontra nada parecido em nenhum outro lugar, é só no interior de São Paulo mesmo. É um patrimônio do estado. Esses escravos, então, migram para as grandes cidades e vão habitar naquilo que a gente chama de bairros negros. E nesses bairros negros eles vão tentar recriar essas festas que eles faziam na zona rural. Ali a mão de obra negra, ou mais pobre, se concentrava. Então, por essa concentração, é que havia a música popular, né, que era o samba. O samba, né, dentro dessas comunidades periféricas, sempre foi a primeira expansão cultural, vamos dizer, delas. E essas pessoas dessas comunidades vão se conhecendo, vão se cruzando e vão trazendo uma informação para outra. E esses núcleos isolados, de repente, criam um cordão. O seu Dionísio Barbosa, que fundou o primeiro cordão, ele organizou o carnaval e transformou em um cordão. E aí ele assistiu os desfiles do Rio de Janeiro. E aí quando ele volta para São Paulo, ele resolve organizar um desfile, porque São Paulo também tinha que ter um grupo negro desfilando no carnaval. E aí ele cria o cordão da Barra Funda. Então, você tem, no caso do carnaval, a criação dos cordões carnavalescos, né? Barra Funda, Bexiga, Liberdade, Lava Pés. E São Paulo, com essa fama de a locomotiva de trabalho, era só trabalho, você era discriminado como vagabundo, sabe, como desordeiro, como pessoa não bem vista na sociedade, quando você fazia uma manifestação do samba.
Depois, mais ou menos no fim da década de 20, início de 30, aparece o rádio. Então, este negro já se adapta para um tipo de sonoridade que não vai morrer com ele ali num terreiro, que já vai merecer uma gravação em disco. Toda a música que você ouvia a nível de Brasil era ditada pela Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que é carioca, que vai divulgar muito a música carioca. E a importância que os sambistas que vão cantar na rádio no Rio de Janeiro vão ganhando é diferente da importância que é dada na cidade de São Paulo. Então a gente começa a ver que o samba de São Paulo tem uma característica, e ele ficou muito à margem da grande mídia, né? Pegaram o modelo carioca e passaram para o Brasil todo como se o modelo fosse aquele malandro da Lapa, e passou para o Brasil inteiro como se o Brasil inteiro fosse aquilo, né? E não é, né? Na verdade tem uma nata, né, de sambistas que ficaram à grande margem da grande mídia, né? Só para citar alguns: Toniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, Henricão, Geraldo Filme. O Geraldo Filme foi, na realidade, o grande mestre. Ele sempre orientou, sempre batalhou pelo samba de São Paulo, pela cultura mesmo, sabe? E falando sobre os valores históricos também. Eu sou paulista, gosto de samba, na Barra Funda também tem gente bamba. Somos paulistas e sambamos pra cachorro. Pra ser sambista não precisa ser do morro. Ele foi um cara que estudou muito a história de São Paulo e a história do samba de São Paulo. E ele trazia isso para as letras dele, né? E ele era um defensor do samba de São Paulo. Por isso que ele é um ícone pra gente, assim, pro samba paulista, né? Mas o que acontece? Praticamente a invasão da comunicação, ela praticamente acabou com a tradição, com o tradicionalismo, com a festa tradicional do povo. São Paulo abandonou as suas origens do samba rural, abandonou suas origens dos seus cordões carnavalescos, ninguém sabe o que é um cordão carnavalesco, e passou a aderir ao padrão carioca, que é a escola de samba. O problema é que alguns valores, né, dentro dessas agremiações acabaram ficando bem de segundo a terceiro plano, né? E aí algumas liturgias, né, dos sambistas estavam sendo deixado de lado. É carnaval, é competição, é ser o melhor, é ser o bambambam, enfim, aparecer na televisão, dar muitas entrevistas. E aí as pessoas que são dos sambas acabam perdendo espaço dentro dessas agremiações, e aí começam a entrar os empresários, né? Aí o empresário começa a organizar. Aí começa a fazer a disputa de carnaval com os compositores, porque quem ganha tem uma verba. A escola de samba, ela virou SA. Ela vai ver o metal primeiro, o dinheiro. Aí depois do dinheiro eles vão ter a plástica, né? As fantasias. Ao ponto de ser proibido sambar numa escola de samba hoje. Tem que coreografar. Isso existe, cara. Então vai gerando tudo em termos de dinheiro. E é só pro carnaval, eles não tem mais aquele encontro do samba de mediano, samba de terreiro, né? Então eu acho que a industrialização desse modelo de carnaval acabou implicando nisso. Virou uma coisa muito pontual, enquanto que nas rodas de samba não, né? Nas rodas de samba o compromisso é sempre com a renovação, né? Com mostrar e as novas composições, e de uma forma assim que a vaidade não está lá. E aí vão se criar grupos dedicados à prática do samba. São Mateus teve um grupo famoso que tinha o samba lá de São Mateus, tem o samba da vela em Santo Amaro. Então criamos o Samba da Vela exatamente para que os compositores que compõem numa linhagem mais tradicional tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho diretamente ao público, já que não tem espaço na mídia. Samba na Feira surgiu da necessidade da gente poder cantar nossas obras, né? Porque o que a gente faz aqui muito é autoral.
além do resgate do samba em si, da manutenção do samba tradicional que a gente entende. O samba do sino está incluído nisso daí. A gente está buscando essa questão do samba de São Paulo, do samba rural. A gente está procurando trazer novos instrumentos. Nós estamos introduzindo a viola novamente e os ritmos também do samba urbano paulistano. O Colombolo vem nesses 12 anos nessa luta, cantando a velha guarda do samba de São Paulo, seus sotaques com viola, porque a viola é um fator muito forte, né, da música caipira, né, que influenciou o nosso samba. Acho que as rodas de samba hoje, elas têm sim a mesma necessidade de beber na fonte e não deixar que essa fonte seja esquecida, que essa memória não se perca, ao mesmo tempo em que renovar essa história, dar continuidade dessa história para que justamente não se perca esse elo, que não significa necessariamente fazer o samba como naquela época. Eles não querem fazer o samba que está na mídia, o samba do pagode e tudo mais. Eles querem, na verdade, ter um processo de composição que tenha maior ligação com a própria história e o desenvolvimento da música no nosso estado e no nosso país. E é sempre uma preocupação, não, gente, vamos olhar a tradição, mas nós não vamos fazer um museu, né? Nós não vamos imitar aqui Não, a gente vai olhar a tradição como uma referência, mas nós vamos colocar o nosso tempero, a nossa leitura, e ao mesmo tempo que a gente vai honrar essa tradição, a gente também vai dar um passo para frente, e com isso as novas gerações vão, fizemos a ligação com o passado. Quando a gente fala assim, samba presente não esquece o passado, é que os novos sambistas, os novos compositores estão fazendo jus ao que a velha guarda fez, né? Estão fazendo a continuação desse samba. Eu diria que é muito importante o samba da comunidade, porque realmente a manutenção de que eles procuram um samba mais autêntico. Hoje, você tem grupos como o Colombolo e outros que estão surgindo aí, que se preocupam justamente em olhar para o passado para tentar redescobrir, né, resgatar quais são essas características, né? E trazer para a produção atual. Acho que seria mais ou menos isso. A gente faz a linguagem de hoje com a métrica, a melodia, a estrutura musical de ontem. O trabalho que a gente faz aqui é de renovação do compositor. Não é do samba, é renovação do compositor. O samba ele se renova automaticamente, sabe, de acordo com o seu tempo e tal. Todo tipo de arte tem a sua transformação. Isso eu acho natural, né? Ela não é um quadro que fica na parede, né? Mas eu acho que a pessoa encontra numa roda de samba uma coisa verdadeira. Isso que é o mais importante. Quando você está fazendo alguma coisa que é verdadeira, é isso que vale. A gente tem a pretensão, sim, de fazer um bom trabalho e de fazer um trabalho de estar cantando esse samba paulistano. São Paulo tem muito a contribuir para o país, assim. E quando a gente fala isso, a gente não está desdenhando e nem falando que a nossa cultura é melhor ou pior. Não, a gente só está falando que existe essa cultura, é uma característica de São Paulo e tem que ser conhecida pelo cidadão paulista, né? Tem roda, por exemplo, em São Paulo que não fala de São Paulo, né? Ela é voltada totalmente para a cultura carioca. O lance autoral
que a gente faz, ele evidencia a cultura paulista. Que a gente tem esse lance de falar das coisas que a gente vive. Então a gente fala da Barra Funda, a gente fala da Casa Verde, nós falamos do bairro do Limão. Isso serve para fortalecer, na realidade, os pontos, as histórias que acontecem aqui em São Paulo. O samba ele sempre foi forte quando ele fala do cotidiano, do dia a dia. Quando você está no Rio de Janeiro, das coisas do morro. Quando você está em São Paulo, das coisas da periferia, né? Então o samba sempre teve essa característica. Tanto é que é muito fácil você pegar sambas de época e você entender o que aconteceu a nível de história. O samba, acho que ele tem um compromisso, além de cultural, eu acho que ele tem um compromisso social dentro da cidade, né? Ele forma pessoas. Além de ele formar o sambista, ele forma o cidadão. Para a tradição não morrer, os jovens têm a necessidade, os jovens têm que estar vindo, têm que estar conhecendo a tradição, têm que estar vendo da importância da participação, que se essa tradição não for passada para os mais jovens, é o fim, né? A tradição acaba se perdendo, assim. E essa é uma preocupação que a gente tem muito. Jovens que chegam aqui com um pensamento, com a imagem de que o samba é isso que é veiculado pela grande mídia, tal, e chega aqui e tem uma bela surpresa, né? Começa a ver, e aí começa a ter contato com essa produção, com essa forma diferente de fazer a coisa, né? Com essa coisa mais espontânea, mais coletiva, mais com engraçamento, enfim. E aí eles conversam, mas isso é muito diferente do que eu não sabia que era assim. Alguns ficam até surpresos. A roda que a gente faz, o som que a gente executa, ele é fora do modismo, a linguagem é diferente. Não tá nos veículos de massa, né? Não tá nas grandes emissoras, não tá nas rádios, então é um pouco mais difícil. Mas aos poucos a gente tenta, de uma forma simpática, mostrar para os mais jovens que é possível fazer coisa boa. Eu acho que uma coisa bacana é o diálogo que tem entre as gerações. Seja a velha geração, seja a geração de agora, entende? Então acho que isso é muito importante, acho que essas rodas de samba, elas promovem acima de tudo esses encontros. Nas comunidades, se você for ver as comunidades, é impressionante o número de jovens cantando geral do filme, de 15, 16 anos. Isso é um advento de São Paulo, não acontece em outro lugar. E a nova geração também tem muita coisa para dizer. Eu acho que essa nova geração assim, do samba, eles têm um cuidado assim, com o samba de forma geral, independente da ideologia. O samba, ele tem um poder que é muito maior do que o discurso, que é o de atrair as pessoas. E isso vai muito além do que as palavras podem dizer. Você tem a formação de um grupo de novos sambistas que vai, na verdade, ter a sua base e a sua inspiração ligada a uma história e a uma memória desse samba paulista. As rodas de samba hoje têm essa função de manter essa coisa como cultura e não como competição. Ninguém precisa competir com ninguém. Em arte, então, não existe o melhor. Essas rodas de samba da comunidade é onde está o verdadeiro samba, né? Não precisa ser bonito. Algumas sim, né? Mas a maioria não. A maioria é algo que não é para ser bonito, é para ser gostoso, cantar e se entregar para aquilo, né? Qual a importância do samba? Poxa, para São Paulo é justamente falar, olha, tudo bem, é verdade, somos cosmopolitas, a gente recebe de braços abertos culturas de todo o Brasil e do mundo todo, mas a gente também faz a nossa cultura e olha como o nosso samba é bonito, olha o que a gente faz, né? A gente é caipira, a gente tem que assumir isso com dignidade e com amor, que é a coisa mais linda que tem, ser rural, né? Não é gostoso? A roda não é só o refúgio, é um grito de alerta, né? Tipo, na realidade é uma resistência. A roda de samba acabou se tornando uma resistência
perante tudo isso que acontece no samba em si. Porque aqui ninguém vai ditar a regra além do que nós. Aqui o ponto de partida, aqui o astro é o samba. Não sou eu, não é o Careca. Não é o povo que vem. Primeiro é o samba, depois somos nós. Corimbatá, Lambari mandou dizer, Corimbatá, Lambari mandou dizer, que a piaba tá doente com saudade de você. Se seu chifre tá crescendo, deixa crescer. Que você não tá mexendo, deixa outro mexer. E você tem cabeludinho, um dia a terra vai comer. Viver sambando eu vou, enquanto eu existir. Se Deus deixar eu vou sambar, enquanto a vida me sorrir.